Meu nome é Franz Burr, eu sou pesquisador no Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa e eu vim falar um pouquinho sobre a pesquisa que a gente está fazendo agora no âmbito de um projeto financiado pela União Europeia chamado Smart Dest, que é um projeto que envolve 7 cidades, entre as quais Lisboa. E é um projeto que olha para a presença de populações móveis, né, não só turistas, mas outros tipos de pessoas que têm estilos de vida mais móveis em Lisboa e qual é o impacto disso para as pessoas que residem mais no longo prazo nas cidades e o que isso gera em termos de mudança na paisagem comercial, na questão da habitação, na questão do espaço público e outras questões, né? No caso de Lisboa, nós olhamos para a freguesia, né, que é um distrito, a freguesia da Misericórdia, que é uma das 3 freguesias que compõem o centro histórico de Lisboa. E é uma freguesia que, nos últimos 10 anos, né, de acordo com o censo de 2021, perdeu mais de 25%, quase 26% da população, né? E é uma freguesia que qualquer pessoa que passa ali pelas ruas vê que, na verdade, a freguesia está cheia de gente, né? Então, é um pouco tentar entender quem são essas pessoas ao mesmo tempo em que o censo aponta que teve uma redução de 25% no número de residentes, né? E essas pessoas são, muitos deles, turistas, mas, e aí é o ponto que a gente mais olhou no nosso projeto, também são outras populações que têm estilos de vida móveis, como os nômades digitais, né? Pessoas que trabalham remotamente e que podem manter um estilo de vida, né, nômade, morando 3, 4 meses numa cidade, depois indo para uma outra cidade, ou trabalhadores remotos internacionais. Então, a mesma coisa, né, que os nômades digitais, só que não tem uma mudança de casa constante, ficam em Lisboa. Mas também os aposentados internacionais que passam alguns meses do ano em Portugal, nesse caso em Lisboa, e depois uma parte do ano nos seus países de origem. Os expatriados, né, entre aspas, pessoas que trabalham para empresas multinacionais e que são relocados para Lisboa por um período de tempo. Enfim, pessoas que têm estilos de vida móveis e que frequentemente vão para Lisboa justamente porque podem lá maximizar um pouco o poder de compra, né, que eles têm. Então, são pessoas relativamente privilegiadas, daí a gente fala um pouco de migrações privilegiadas, e que estão atraídas por Lisboa por causa desse imaginário turístico, né, o imaginário de uma cidade em que o custo de vida não é tão alto, imaginário de uma cidade em que há muito sol e em que está próxima do mar, né? Então, as pessoas vão muito para lá para aproveitarem um estilo de vida mais calmo, com atividades de esporte e de vida noturna, ao mesmo tempo que trabalham lá também. Mas são populações transientes, né? Elas ficam um pouco de tempo em Lisboa e depois seguem para outro lugar. Mas enquanto elas estão lá, elas exercem uma pressão grande, né, sobre o poder, sobre os espaços de consumo, a oferta de serviços, produtos e casa também, né? Então, na freguesia da Misericórdia existem quase 40%, na verdade, do parque residencial, né, das unidades habitáveis da freguesia, estão listadas no Airbnb, né? Então, muitas dessas casas são ocupadas por turistas, mas também por essas pessoas que têm esses estilos de vida móveis e que estão ali por alguns meses. No projeto, nós fizemos um levantamento comercial para entender como é que foi a mudança, né, do perfil da paisagem comercial e dos serviços na freguesia. E a gente percebeu que houve uma redução brusca no número de estabelecimentos de comércio assim, de proximidade, como supermercados, mercearias, peixarias, padarias, frutarias, esse tipo de serviço. E houve um aumento muito grande no número de bares, restaurantes e cafés, né? E a gente vê que esse tipo de café que surgiu, esse tipo de restaurante que surgiu, em geral tem preços mais elevados e seguem até outros padrões de tipologias, por exemplo,
cafés de especialidade que também servem de espaço para os nômades digitais ou para as pessoas que trabalham remotamente trabalhar. No caso das poucas mercearias que surgiram, são mercearias de produtos gourmet, produtos orgânicos. Então a gente vê que houve um processo de gentrificação comercial, né? Mas ao mesmo tempo é um processo de gentrificação comercial transnacional, porque os consumidores que frequentam esses espaços, né, os clientes desses espaços, são sobretudo estrangeiros que estão ou de passagem, como turistas, ou como residentes temporários na cidade, né? Claro que existe uma demanda da classe média local também, mas é sobretudo transnacional. Daí a gente falar de gentrificação comercial transnacional. E a última etapa do projeto, que acho que vale a pena ser mencionada, é que nós organizamos um laboratório urbano chamado City Lab, em que conversamos com várias pessoas que moram no bairro, pessoas que trabalham no bairro, associações de residentes, que tinham alguma coisa para falar sobre os problemas que eles identificavam no bairro e possíveis soluções, né? Estratégias para mitigar processos de exclusão que eram percebidos por essas pessoas. E foram propostas algumas soluções, como por exemplo, criação de um cartão de desconto para residentes e para trabalhadores no bairro, ou uma espécie de feira de garagem, né, em que as pessoas pudessem vender as próprias coisas usadas e também alimentar a economia circular, e até visitas guiadas, no fundo, para estimular a criação de novos laços de vizinhança num bairro em que já não há muito menos, né, moradores permanentes, né? Então a perda dos laços de vizinhança é um fenômeno notado por quem ainda mora lá, né? E agora o esforço é de tentar fazer com que essas propostas sejam implementadas com auxílio, com apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. Mas enfim, já foi criado um espaço participativo que reuniu pessoas com pontos de vista bastante diferentes e que se juntaram para propor soluções para os problemas do bairro.